Todos nós queremos a presença de Deus, amém? Você quer muito a presença de Deus? Tem minhas dúvidas, hein? Você quer mesmo a presença de Deus? Amém? E é algo que eu falo com Deus, eu falo assim, o que nós queremos é a tua presença, mas por que às vezes Deus não se manifesta? Quando nós estávamos aí na sequência de Êxodo, a gente fechou o livro de Êxodo, começamos a falar sobre o tabernáculo, porque o finalzinho do Êxodo é o levantamento do tabernáculo e a manifestação da glória de Deus. Só que de todos os utensílios, eles através deles continua valendo até hoje, o princípio de todos os elementos do tabernáculo. Mas tem um dos elementos, que esse elemento, ele passeia muito com o povo de Israel. E esse elemento é a arca, porque a arca representa a presença de Deus. Amém? E eu quero falar sobre essa arca hoje, mais uma vez, falar sobre a manifestação de Deus, falar sobre como se relacionar com Deus, porque nós estamos passando por um grande problema. Eu vou mostrar para você, dentro da palavra de Deus, qual o problema que muitas vezes nós estamos enfrentando dentro de igrejas, né? Não somente Efrata pode acontecer, porque Efrata não é a única igreja que vai para o céu, amém? Amém? Senão o céu está muito grande para pouca gente. Então, eu creio que o céu é muito maior, e o céu tem milhares e milhares de pessoas conquistadas pelo sangue de Cristo lá na cruz, amém? Mas, aqui na terra, como nós vamos nos relacionar com Deus? E ontem nós estivemos aqui no nosso encontro e as crianças aqui estavam apresentando algo que é a pura verdade. O tema é obediência acima de sacrifício. Nós estamos tão acostumados a sacrifício ao invés de obediência que a gente quer transportar isso para Deus. Às vezes nós queremos mostrar para Deus o preço que nós pagamos, mas preço sem obediência não resolve nada. Tem gente que sobe e desce monte, tem gente que vem na igreja todos os cultos, tem gente que está em todas as orações, mas são pessoas que muitas vezes estão apresentando a Deus sacrifício, mas não estão apresentando a Deus obediência. E o segredo da manifestação da presença de Deus é a obediência. E podemos também estar confundindo manifestar a presença de Deus com aquilo que nós sentimos. Nós muitas vezes estamos acostumados a sentir, ou a gente trabalha mais com a alma do que com o espírito. Muitas vezes queremos sentir Deus, sentir o manifestar de Deus através da nossa alma. E Deus quer que nós venhamos nos relacionar com Ele através da nossa fé. Amém? Diga assim, Deus quer um relacionamento pela fé. Você percebe Deus pela sua fé ou você percebe Deus pelos seus sentimentos? Muitas vezes nós entendemos que percebemos Deus pelos nossos sentimentos. Quando a gente chora, sentiu Deus. Quando a gente se alegra, sentiu Deus. Quando o louvor flui, né, vamos dizer assim, entre aspas, flui, a gente sentiu Deus. O pastor Rodrigo estava aqui ministrando, metade da ministração ele ministrou na oração. Metade da pregação ele ministrou no momento que ele estava orando. Por quê? Porque nós não nos preparamos para esse encontro com Deus. E aí chegamos na igreja esperando que ministros, esperando que pastor traga alguma coisa para que a gente sinta. E você não tem que sentir, você tem que ser. Você não tem que esperar de pessoas. Às vezes nós ficamos esperando pela manifestação do altar, e você é o altar, você é o lugar de sacrifício, o seu coração. E a palavra de Deus está dizendo para nós que Ele não está à procura de sacrifícios mortos, Ele não está à procura de animais mortos, Ele está à procura de sacrifício vivo. E o problema do sacrifício vivo é que ele sempre quer fugir, não é? Sim ou não? Então o sacrifício vivo, ele tem a noção do que vai doer nele. Então, por exemplo, ainda que não seja um ser humano, você vai colocar um bichinho para ser sacrifício, ele não vai gritar que nem um doido.
Ele não vai dar coice para lá e para cá, ou vai gritar no caso da ovelhinha, porque ela não dá coice, mas vai gritar porque ela vai querer sair, ela vai ficar agoniada querendo sair daquele fogo, sim ou não? Agora, quando está morto, você vai lá e coloca. Ele não tem livre-arbítrio, ele não exerce livre-arbítrio. E hoje você está aqui, você precisa exercer esse livre-arbítrio e decidir colocar o seu corpo, a sua vida como um sacrifício na presença de Deus. Amém? Romanos 12, Paulo diz sobre isso: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, não espere você estar morto para você sacrificar. Você precisa morrer, mas você tem que se matar. Apóstolo, você está dizendo que a gente vai tudo se matar aqui. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você precisa perder a sua vida. Não, apóstolo, estou tentando achar a vida. Ué, mas Jesus ensinou para nós que aquele que buscar encontrar a vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida por causa de mim... você vê como a gente está numa contramão? Para Cristo, dentro da palavra de Deus, para Deus, quando a gente morre, a gente vive. Quando a gente vive é que a gente morre. Está dando para entender? Você está vivo ou você está morto? Agora você vive para quem? Dando para entender? Então, às vezes, eu peço para Deus, eu falo, Senhor, e eu sei que as pessoas gostam. Às vezes, eu vejo muitas coisas, eu não estou aqui falando que Deus não trabalha na nossa alma, nos nossos sentimentos. Porque na alma é que nós mostramos aquilo que nós sentimos, seja no espírito, seja na carne. Vai lá para a alma, amém? Então, a gente chora, a gente ajoelha, tudo impulsionado por algo que está nos nossos sentimentos. E eu sou totalmente a favor que se chore, que se grite, que se bata a palma, que se expresse o louvor e a adoração a Deus. Amém? Mas muitas vezes nós podemos estar confundindo tudo isso. E dizendo, hoje foi um manifestar grande da glória de Deus. Por quê? Porque nós conseguimos mexer nos nossos sentimentos. Apóstolo, mas aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar onde a palavra de Deus quer nos levar hoje. E nessa passagem, de capítulo número 25, Deus mostra que ele é extremamente organizado e mostra que ele deixou leis e princípios a serem obedecidos. Amém? Diga assim comigo, Deus nos deixou leis e princípios que devem ser obedecidos. Amém? Olha só a palavra de Deus, o que nos mostra aqui no capítulo 25. Nós vamos ler o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: farás uma arca de madeira de acácia com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca, 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. E enfiarás os varais nas argolas de madeira de acácia, e enfiarás os varais nas argolas aos lados da arca, para ser carregada por meio deles. Diga assim comigo: 4 argolas, 2 varões. Amém? Varões, não varões de homens, varões de varas para carregar a arca. Amém? Olha só. Farás também, e colocarás na arca o testemunho que te darei, que são as leis. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de altura. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faz-me um dos querubins numa extremidade e outro na outra.
Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas duas extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Amém? É muito interessante olharmos a palavra de Deus e percebemos como Deus mandou que Moisés edificasse todo o tabernáculo. Hoje nós não temos mais o tabernáculo. No entanto, nós nos tornamos tabernáculo. E muitas coisas do passado, a essência delas não mudaram. Veja só como é interessante, todos nós desejamos ter a presença de Deus, todos nós queremos a presença de Deus em casa, queremos a presença de Deus neste lugar, amém? E eu creio que mais do que a presença de Deus, quando nós chegamos na igreja, eu creio que nós queremos mais, não somente a presença dele. Por quê? Porque eu creio que você leva a presença de Deus para onde você anda, amém? Então, chegar na igreja querendo a presença de Deus já é insanidade. Ou você tem Deus na tua vida, a presença dele, ou não adianta você querer a presença dele aqui. Ele está com você. Você sai daqui, Deus fica aqui? Não, ele vai contigo. Amém? Ou você acredita que Deus fica aqui? Deus não vai com você? Então você tem que carregá-lo, você tem que andar com ele, ele andar contigo, você precisa ter esse relacionamento. Agora pensa só, você chegar já na presença de Deus, não entrar na presença de Deus. Nós chegamos prontos. Imagine só, o pastor Rodrigo está usando aqui a metáfora de chegar pronto no lugar, chegar antecipado, se voltar para o culto. Muitas vezes chegamos para cumprir a agenda, mas não chegamos prontos para cultuar. Não existe cerimônias em nós. Muitas vezes confundimos a liberdade com libertinagem. Confundimos a liberdade de adorar a Deus com coisa de qualquer jeito. E não é assim. Liberdade não significa ser de qualquer jeito. E muitas vezes estamos oferecendo as coisas de qualquer jeito por causa da liberdade que nós temos em servir ao Senhor. Você está entendendo a ministração? Às vezes entendemos que é simplesmente chegar e tocar. Às vezes entendemos que é simplesmente chegar, orar, pronto, acabou. Não. Precisamos nos voltar no homem interior para a adoração a Deus. Que motivo você tem para adorá-lo? Então tem muitas coisas que estão por detrás daquilo que nós fazemos, que é o que Deus está procurando. Deus não está procurando que você esteja aqui. Deus está procurando que você esteja diante dele em espírito e em verdade. Às vezes o teu corpo vem, mas você não veio. Quem está entendendo? Às vezes você está presente fisicamente, mas o teu espírito, a tua alma está longe daqui. Mas apóstolo, onde está? Ué, eu não sei aonde você deixou o teu coração. Talvez você deixou o teu coração lá na tua casa, nas tuas preocupações. Não é momento de você descansar, você não veio adorar a Deus? E você dizer que você confia que Ele cuida de todas as coisas, já é adoração. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Apóstolo, é difícil dar muita manifestação de glória diante do que o Senhor está ministrando. Mas nós precisamos servir a Deus através da nossa mente, com entendimento. A Bíblia diz que nós devemos apresentar, na continuidade de Romanos 12, ele diz que nós temos que prestar um culto a Deus que seja racional. Aí às vezes as pessoas falam para mim assim, nossa, apóstolo, é muito racional. Ué, mas a Bíblia diz que o nosso culto é emocional? Sim ou não? Nosso culto tem que ser o quê? Me ajuda, gente, para depois quando você me criticar, apontar o dedo no meu nariz, aí você vai olhar para a Bíblia. O culto deve ser o quê?
racional. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu preciso raciocinar o que eu estou fazendo. Eu preciso entender as palavras que eu estou anunciando no altar. Eu preciso entender aquilo que eu estou cantando. Você precisa, além de entender, você precisa fazer o quê? Sentir. Além de sentir e entender, muitas coisas você tem que praticar. Senão não resolve, senão não é uma adoração em verdade. Ela também não é em espírito. E se ela não é espírito, não é em verdade, não é a adoração que Deus busca. Amém? Embora Deus busca adoração? Sim ou não, irmãos? Deus busca o quê? Então Deus, Ele quer buscar você. E a adoração vai ser o resultado do seu relacionamento. A gente aprendeu um pouquinho de terça-feira sobre isso. Então, nós chegamos na igreja e a nossa adoração ela foi gerada por uma, não somente uma expectativa, mas sim por um relacionamento com Deus, gerou essa adoração. Amém? Só que aí nós estamos motivados. Agora nós queremos trazer Deus para o nosso ambiente. E Deus quer levar você para o ambiente dele. Quem está entendendo? Você vai entender melhor. Esse é o grande problema. Este texto que eu li é onde mata a história. Por quê? Que no carregar a arca, Davi se frustrou. Amém? Porque para mim, antes de estudar a palavra de Deus, eu ficava morrendo de dó de usar. Porque eu olho a história, eu falo, tadinho dele. A arca ia cair. A arca ia se despedaçar no chão e usar por cuidado. Ele foi lá e colocou a mão. Não é automático, gente. Uma coisa vai cair já é automático. Você pensa? Não pensa, não dá nem tempo de pensar. Você vai lá e já quer colocar a mão, por quê? Para não quebrar. Você coloca o pé, você dá um jeito. E a Bíblia diz que por falta de reverência, quando Uzá tocou a arca, ele morre. Mas é muito interessante as coisas que acontecem. A arca não tem pé. Tiveram que pegar a arca de novo agora. Imagine a cena, irmãos. Estamos todos nós no meio do povo. A arca cai. Alguém toca porque ela vai quebrar. O cara morre. Quem topa pegar e levar para a casa de Obed? Você pega numa extremidade, eu peguei. Topa, gente. Como que levar a arca, gente? Deram um jeito de pegar ela e dessa vez, não sei se pegaram em 4 pessoas, eu não sei se pegou em 2 só, se colocou de novo em cima do carro de boi e levou para a casa de Uzá, não sei. Na casa de Obed, não sei. Mas dessa vez não deu nada ruim. A mesma arca também, que está na mão do povo de Israel, quando vai para a terra dos filisteus, os filisteus não tocam a arca? Ela não tem pé, vão pegar a arca e vão levar para dentro da terra dos filisteus. Quando eles tocam a arca, eles morrem? Não. Mas a arca traz um problema lá na terra deles. Depois a gente vai ministrar mais sobre isso. Então é muito complicado entender realmente como é esse relacionamento com a arca. Porque falarmos sobre relacionamento com a arca, a essência desse relacionamento é a mesma coisa que dizer como é o nosso relacionamento com quem? Com Deus. Porque Deus, embora ele use coisas físicas para se comunicar, ele não é aquilo. Veja só. Mordido por serpentes abrasadoras no deserto, eles estavam morrendo. Quando Moisés clamou ao Senhor, disse o quê? Levanta uma serpente de bronze, de metal, para que todos os filhos de Israel que estão sendo mordidos por essas cobras, quando olharem para essa serpente, eles vão ser sarados. Isso era algo profético para o que ia acontecer com Jesus, porque ele, quando ele foi levantado, ele atraiu as pessoas à cruz, e todos aqueles que receberam o sacrifício da cruz foram sarados. Amém? Passado um tempo, aquela mesma serpente se torna Neustã, que eles começam a adorar.
Gideão foi um grande guerreiro, mas no final ele formou uma estola sacerdotal que mostrava, refletia algo já do passado, de uma estola sacerdotal para se adorar ao Senhor, mas só que ele não foi levantado por Deus, ele mesmo levantou. Deus, amém? Então nós vemos que as pessoas nunca souberam lidar muito bem com essa santidade de Deus, com a arca de Deus, com aquilo que representava Deus. A arca não era Deus, a arca era uma representação física da presença de Deus. Amém? Quem está entendendo? Agora nós vamos ver um texto, abre comigo, por favor, só para você ter aí a base. 1 Crônicas, capítulo de número 15, vai mostrar a segunda investida de Davi. Por quê? Na primeira, diz a palavra de Deus, eu vou ler para você, não vou ler na Bíblia, mas eu vou mostrar para você como que foi a primeira investida de Davi em levar a arca. Vamos lá. Davi, ele tem um coração de adorador. Sim ou não? Diz a palavra de Deus que Davi é um homem segundo o seu coração. Imagine um homem que agrada ao coração, satisfaz a Deus. E Deus tem um relacionamento com ele de amizade. E Davi tem Deus acima de todas as coisas para ele. Amém. Diz a palavra de Deus que Davi, ele foi ungido por Deus, o segundo rei do povo de Israel. E diz a palavra de Deus que depois de um determinado tempo, ele chega a ser rei de toda a nação. E ele conquista a cidade de Jebus, antigamente dos Jebuseus, e muda o nome dela para a cidade de Jerusalém. E ali fica o lugar, a cidade do quartel-general dele. E ele, abençoado, ele vendo que todas as promessas de Deus estavam se cumprindo na vida dele, ele tinha conquistado muito dinheiro, ele estava muito rico, ele estava com a sua casa bem, ele estava, vamos dizer assim, né, para o nosso linguajar entender fácil, o seu castelo, a sua morada, está tudo certo, maravilhoso. Só que ele se lembra da arca do Senhor, que é essa arca que nós estamos ministrando. E diz a palavra de Deus que no reinado de Saul a arca ficou abandonada. Querido, é interessante como existe um contraste muito grande entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Porque um reina segundo a vontade de Deus e outro reina segundo a própria vontade dele. Como que tem sido o reinado da tua vida? Você tem reinado segundo a tua vontade ou você tem feito segundo a vontade de Deus? Diz a palavra que Davi, quando ele lembra da arca lá numa cidade, ele diz o seguinte: não, eu quero trazer a arca para o lugar aonde eu estou. E ele constrói uma tenda. Ele ainda não tinha a ideia de construir o templo. Então ele quer trazer a presença de Deus, que é a arca, para junto dele. E aí isso ele consegue motivar todas as pessoas. Ele chama os príncipes, fala para eles: olha, Deus tem nos abençoado poderosamente, Deus tem aberto as portas para nós, Deus nos tem prosperado, nós estamos bem na terra que nós estamos aqui, somos pessoas que temos conquistado vários espaços da terra e estamos num momento de mais sossego. Abençoados, as promessas de Deus têm se cumprido. Só que é o seguinte, eu quero trazer a presença de Deus para cá. O povo fala: puxa, da hora. Eles preparam tudo. Diz a palavra de Deus que tem louvor. Diz a palavra que tem adoração. Diz a palavra de Deus que tem uma festa tremenda na hora de trazer a arca. E todos eles descem, prepara um carro zeradinho, um boi zeradinho. Imagine só, trazendo isso para os dias de hoje, aquele carro novo, tirando o plástico do banco. Tudo para a presença de Deus. Estão tratando com respeito, sim ou não? Sim. Tem louvor no meio de tudo isso? Tem. Tem desejo de honrar,
tem desejo de engrandecer a Deus, tem desejo de exaltar a Deus, tem desejo de sacrificar a Deus em meio a tudo isso? Sim ou não? Tem. O povo está triste ou o povo está feliz em trazer a arca? Tudo feliz. Todos eles estão preparando aquele culto para trazer a presença de Deus. E Deus deixa. De repente eles vão lá e pegam a arca. Não acontece nada. Eles colocam em cima do carro novo e do boizinho novo, carregando aquele carro, junto tem a arca do Senhor. E aí acontece um incidente, que os bois tropeçam e a arca vai cair. Nisso Uzá toca e morre. Davi, olhando aquilo, ele fica furioso. E ele fala, não, tem alguma coisa errada aí acontecendo. Deus está com raiva da gente. Deus não gostou, o que está acontecendo? E se você for ler em Crônicas, você vai perceber que passa um tempo. E mesmo assim, mesmo ele não conseguindo levar a arca para Jerusalém, Davi, nesse período que leva a arca para a casa de Obed-edom, ele continua sendo rei, ele continua batalhando e Deus continua abençoando ele. E aí ele fala, puxa vida, mas tem alguma coisa errada, que eu não consigo trazer a presença de Deus. E agora nessa parte do capítulo 15, a gente percebe que ele apela para as Escrituras. Quer saber por que você não consegue levar a presença de Deus? É só apelar para as Escrituras. Você nunca vai entender o porquê você leva e o porquê você não leva a presença de Deus em sentimentos. Você precisa ir para as Escrituras, porque Deus deixa a coisa acontecer. Deus deixa a coisa ir até que a gente aprenda. Quem está entendendo? E o interessante que eu olho para Davi é uma segunda chance. Na primeira vez, ele não conseguiu levar a presença de Deus, assim como muitas vezes nós, na nossa primeira chance, nós não conseguimos levar a presença de Deus para o lugar que a gente quer. Às vezes nós estamos buscando a Deus e Deus não vai. Às vezes nós queríamos tanto que Deus fizesse uma coisa e Ele não faz. Sabe por quê? A primeira coisa que Ele mostra para nós é que nós não manipulamos Deus. Ele não é feito segundo a nossa vontade. Ou você leva Ele para um lugar por amor e relacionamento, ou é melhor Ele não ir. Já pensou dizer melhor Deus não está? Porque tem lugar que se Deus está e se manifesta, a coisa não é boa. Ontem o pessoal estava fazendo a ensinação das crianças, né? E aí teve um momento que o Jonas foi clamar a Deus no navio. Se essa cena acontece, imagine Jonas dentro do barco clamando a Deus. O barco rachava no meio, irmão. Porque ele clamava, ó Deus, estou aqui. Aí Deus mandava lá de cima, infeliz. O que tu está fazendo aí? Você quer que eu mande um raio aí para arrebentar com esse barco? Então você percebe que ele não orava. Quando estamos fora da vontade de Deus, nós não oramos. A gente dorme. Quem pensa, para você ver como os sentimentos são enganosos, o que aconteceu com Jonas? Ele não conseguia nem dormir, gente, no meio de uma tempestade. Não era assim? Ou ele foi lá para baixo e dormiu numa boa. Vem do couro comer, ele dormiu. Ele estava lá embaixo, os caras tudo jogando coisa fora. E Jonas estava dormindo. Não pense que quando você fica desassossegado, irmão, ó, que Deus está ali, ó, Deus está me cobrando, é por isso que eu não consigo. Querido, às vezes você vai estar fora da vontade de Deus e você vai conseguir dormir em paz. De tão anestesiado pela desobediência que você está. Mas diz a palavra que jogaram ele para fora do barco. Da onde foi que ele clamou a Deus? Da onde? De dentro do barco? De dentro da onde?
da barriga do peixe. E a oração dele é que ele viu a morte, mas a morte teve um benefício na vida dele. A dor teve benefício na vida dele. Querida, é melhor você escutar antes de ir para Tarso do que você parar dentro da barriga do peixe. Quem está entendendo? Quem sabe no meio da dificuldade você clama mais do que quando você estava para fazer a vontade de Deus. Ele não podia ter ido fazer a vontade de Deus? O lugar que ele foi clamar foi no ventre do grande peixe. E ali Deus ouviu e lhe deu uma outra oportunidade. Hoje é uma manhã de oportunidade para a tua vida, para você se alinhar àquilo que Deus tem para você, parar de querer sentir Deus e se alinhar com Ele pela fé. Diz a palavra de Deus que Davi, nessa segunda empreitada, ele se sente mais motivado. Por quê? A mesma arca que matou Uzá, agora traz uma boa notícia. Na casa de Obed-edom, uns 3 meses, ela foi abençoada. Olha que interessante. A mesma presença que mata é a mesma presença que abençoa. Mas o que é que define a manifestação da arca? Sei já que a pregação tem que ser racional. O que definiu a manifestação da arca? O posicionamento das pessoas que a manipulavam. A maneira como tocavam, a maneira como levavam a presença de Deus. Eles tentaram levar do jeito deles. Fizeram festa, se emocionaram, teve alegria, mas não tinha a presença de Deus. Olha só a conclusão que Davi chegou. Capítulo 15. Davi construiu para si, edificou na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus. Ergueu para ela uma tenda. Depois disse: a arca de Deus só pode ser transportada pelos levitas. Agora a ideia dele já mudou. Agora já começou a aprender que o negócio, às vezes a gente pensa que todas as pessoas são qualquer um. E pode mudar seu pensamento, porque embora eu acredito que existe o sacerdócio universal, todo cristão é um evangelista, tem que levar a palavra de Deus, nós precisamos começar a respeitar a autoridade que Deus levanta. Você está entendendo isso? Consegue entender? O que é respeitar a autoridade? Um pastor é qualquer pessoa para você? O seu líder é qualquer pessoa para você? Porque se você está desviado. Você está desviado, sabe por quê? Não foi o homem que o levantou. Quem o levantou foi quem? Deus. Então, se você não respeita a autoridade, você não respeita quem? Me ajuda nessa, irmão, para não falar que eu estou falando do meu coração. Se a autoridade foi constituída por Deus, e você não tem honra e não respeita a autoridade, você automaticamente está desrespeitando quem? A Deus que constituiu aquela autoridade. O que Davi está fazendo aqui, ele está reconhecendo a santidade e a separação daquelas pessoas. Ele está dizendo: não, Deus pode ir, mas ele tem que ser carregado por pessoas corretas, pessoas que são separadas para isso. E essas pessoas têm características específicas na vida delas. Ah, apóstolo, aí todo mundo chega e gosta de dizer assim: não, mas aí todo mundo pode levar, porque hoje, universalmente, nós somos todos levitas do Senhor. Então se posicione como tal. Porque todo mundo quer ser sacerdote, todo mundo fala que tem a mesma autoridade de pastor, mas poucos querem pagar o preço para isso. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Não, glória a Deus, gente. Estou pregando com amor, gente, é para a glória de Deus. Amém? Como que você tem se portado com a arca, gente? Às vezes eu pego e falo assim: Senhor, e eu estou aqui, como está indo para o Face, então tem que explicar direitinho o que eu vou dizer. Eu não estou aqui criticando a adoração em nenhuma igreja, não estou criticando a adoração aqui na Efrata, não estou criticando lugar nenhum, em nem maneira alguma. Mas já percebeu como facilmente nós vemos pessoas totalmente fora da presença de Deus? E é isso que é o meu problema, gente. Eu não estou dizendo que nós somos os perfeitos, deveríamos ser, mas não conseguimos ser.
Mas aquele que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, entende que é pecador e não permanece na prática do pecado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E às vezes nós vemos cultos onde as pessoas estão totalmente fora da presença de Deus e você vê uma igreja inteira caindo. Você vê pessoas que se dizem cheios da presença de Deus numa vida pecaminosa e conseguem influenciar uma igreja inteira. E dizem, olha que grande poder de Deus. Como é que muitas vezes as pessoas conseguem, no gogó, no barulho, se você prestar atenção e fizer o seu culto racional no meio de gente irracional, você percebe que até mesmo a oração que está sendo feita não tem sentido nenhum. A pregação totalmente fora da Bíblia, baseada nos próprios sentimentos de quem prega e que agrada o coração de quem ouve. Aí as pessoas dizem, que culto maravilhoso, como Deus falou. Não. As pessoas alisaram o teu coração e você entendeu que foi Deus. As pessoas falaram aquilo que você gosta e você entendeu que foi Deus. Quem está entendendo o que a palavra está dizendo para a gente? Deus disse para mim, olha, eu sou contigo. Irmão, você precisa de um profeta, ou entre aspas, um profeta para dizer para você que Deus é contigo? Você está desviado. Você não tem fé? Você precisa de que alguém venha para você dizer, para você sentir um arrepio, dar uma cambalhota, olhar para você e dizer assim, olha, o Senhor é contigo nas suas batalhas. Ô irmão, pelo amor de Deus, você tem fé ou não tem fé? Você não lê Bíblia? Apóstolo, não tem tempo. Por isso que vai aguentando qualquer coisa goela abaixo. E não tem relacionamento. A gente tem costume de querer cultos almáticos. Cultos onde a gente sinta, que a gente goste. E a gente tem que procurar cultos que agradam a Ele. A um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Porque é um coração contrito e quebrantado, entristecido pelos seus pecados, arrependido, humilhado diante de Deus. E como que a gente chega diante de Deus dizendo que a gente tem direito? Isso é coração contrito e quebrantado? Você pode sentir o que for, mas você não sentiu a presença do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga misericórdia. Apóstolo, mas tem festa, tem arca, tem um monte de gente gritando, tem um monte de gente acontecendo, mas não tem a presença de Deus. E a presença de Deus ninguém reproduz, ou ele é ou não é. Quem está entendendo? Continuamos aqui, ó. Então, eu vou ler de novo para você, né? Depois disse, a arca de Deus só pode ser transportada pois o Senhor os escolheu para carregar a arca do Senhor e estarem sempre ao seu serviço. Então Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que lhe havia preparado. Olha o que ele fez. Congregou os filhos de Arão e os filhos de Levi, ou seja, sacerdócio e os levitas, aqueles que foram separados para cuidar das coisas santas. Amém? Quem está entendendo? Não aplique isso daqui a deixar de trabalhar hoje não, tá, gente? Não tem nada a ver. Amém? Se colocar você aqui todos os dias para ficar trancado dentro da igreja, vai fazer o quê, irmão? Quanto tempo demora para limpar aqui, presbítero? Quanto tempo demora, cara? Colocar 3 horas. Vamos colocar que você pega um dia para dar aquele tapa, metade de um dia você arruma tudo. Até o mocó. Tudo. Até as cadeiras brancas que a gente tem guardado aqui atrás, a gente lava e dá aquele tapa. E depois você vai fazer o quê? Tá bom que você fica aqui o dia inteiro orando aqui, trancado aqui. Não vai ficar. Não vê que essa história de dizer assim, levita é aquele que larga emprego para servir ao Senhor. Você pode muito bem ser levita também trabalhando, se essa é a necessidade de hoje. Amém? Porque a gente pensa isso, aí transfere, né? Tá vendo? Eu tenho que trabalhar. Eu não posso, esse negócio de servir ao Senhor, isso daí é para uns chamados específicos. Deixa só o apóstolo lá. Amém? Eu abri mão, e eu sei do que abrir mão, e abrir para Deus, não abrir para homem. Amém? Se eu tivesse aberto mão do meu emprego por causa de homem, eu já estaria arrependido desde o primeiro dia.
Eu não me arrependo e dou tudo que tenho, porque é para Deus. Porque os homens nos deixam e Deus jamais nos desampara. Amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, só faça aquilo que Deus te pedir. Amém? Olha só o que ele continua dizendo aqui. Congregou os filhos de Arão e os filhos de Levi, dos filhos de Coate, Uriel, o oficial, e seus 120 irmãos, dos filhos de Merari, Asaías, o oficial, e seus 220 irmãos, dos filhos de Gerson, Joel, o oficial, e seus 130 irmãos, dos filhos de Elisafã, Semeías, o oficial, e seus 200 irmãos, dos filhos de Hebron, Eliel, o oficial, e seus 80 irmãos, dos filhos de Osiel, Aminadab, o oficial, e seus 112 irmãos. Davi convocou os sacerdotes, Adoc, Abiatar, vamos um pouquinho mais para frente aqui, ó, versículo 12. E disse-lhes: vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos, vós somente, e os vossos irmãos, e fazeis subir a arca do Senhor, Deus de Israel, para o lugar que preparei, porque não estáveis lá na primeira vez. E o Senhor nos feriu, não nos dirigimos a Ele segundo a regra. Os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel, e os levitas transportaram a arca de Deus, tendo os varais sobre os ombros, como havia prescrito Moisés, segundo a palavra do Senhor. Agora ele está levando de uma maneira diferente. Agora ele carrega nos ombros, ele tem envolvimento. Eles se tornam um com Deus. Pensa só comigo. 4 homens carregando a arca. São 4 homens simples? Não, santificados. E outra coisa que quando você olha ali a aparência, quem é Senhor? Os 4 a arca. A arca. Eles são servos de Deus. Estão carregando a presença de Deus. E aí Davi diz, daquela vez a gente não conseguiu trazer, mas agora dessa vez a gente vai conseguir, porque a gente vai levar a presença de Deus do jeito certo. E eu fico olhando assim para a palavra de Deus, e às vezes nós nos reunimos em oração, às vezes nós fazemos jejum, e aí a gente entra naquela palavra e diz assim, Senhor, a gente faz jejum, parece que o Senhor não ouve a gente. A gente fica tudo com cara de borocochô, de barriga vazia, e fazendo beicinho, sabe aquela cara do urso do pica-pau? Já viu como ele fica pedindo comida? Ele tá numa magrela terrível. Aí ele pega, bagunça a cabeça, faz aquele beicinho, para ficar com dó dele. A gente está fazendo jejum da mesma maneira. Está tomando Santa Ceia, está tendo a igreja da mesma maneira. E às vezes, não são pecados que a gente começa a dizer que são pecados fortes. Fortes. O que não existe pecado forte? Pecado é pecado, não é pecado? Não é? As consequências são diferentes. Mas às vezes a gente começa a olhar a situação assim da santidade, olhar a palavra de Deus e ver o que é buscar o Senhor. E às vezes nós percebemos pessoas, vamos dar exemplo. Pessoas que estão na igreja, estão sentindo a presença de Deus, abro aspas e fecho aspas. Mas quando elas vão viver, elas vivem de uma maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Está sentindo a presença de quem? Não é do inimigo. Sério, apóstolo? Não. Aí fala, ufa, então vou ficar tranquilo. Não fique tranquilo, porque você é o seu maior inimigo. Sabe por quê? Pensa comigo. A gente vem para a igreja e diz, senti a presença de Deus e estou sentindo, oh glória. Aí você sai da igreja e continua na mesma vida de mentira, continua na mesma vida apontando vidas, você continua na mesma vida sem perdoar, sem amar, sem fidelidade com Deus. Aí você vem dizer que você está aqui servindo a Deus e está sentindo a presença de Deus? Das duas, uma. Ou você está equivocado, ou Deus se tornou pecador. O que você escolhe? Silêncio na plateia.
o nosso posicionamento mostra a presença de Deus ou não. Se não podemos estar fazendo os cultos almáticos. Quem está entendendo? Quem quer a presença de Deus? E a gente parece que a gente está aqui, os sacerdotes clamam, os levitas clamam, as pessoas clamam, e Deus está assim dizendo assim, eu não vou. Mas vem Deus, eu não vou. Vem Deus, olha só, nós já jejuamos, nós estamos orando, e Deus fala, não vou. Mas por que Deus, a gente clama, o Senhor não vai? Porque vocês não querem alinhar a minha palavra. Vocês não querem fazer aquilo que eu disse. Vocês não querem envolvimento comigo. Vocês não querem carregar a arca. Vocês não querem santidade. Vocês não querem relacionamento. Vocês só querem resolver os seus problemas. E eu não vou. Apóstolo, mas todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, e Deus não se compadece de nós. Você pode ter certeza que Ele se compadece, por isso Ele está se compadecendo de você e de mim. Hoje está trazendo essa palavra para você e para mim, para nós nos alinharmos a Deus. Porque Ele quer ir. Mas vai ser do jeito de quem? Me ajuda, gente. Deus quer ir ou não quer? Mas vai ser do jeito de quem? Dele. A igreja nunca vai crescer se não for do jeito dele. Nós nunca vamos para frente se não for do jeito dele. Amém? E ele tem falado, ele tem mostrado, ele tem dado direção. Então não é a oração que vai mudar. Embora nós estamos aí com um projeto, está falando com o pastor Vitor, de um clamor. Porque esse clamor vai nos deixar sensíveis àquilo que Deus quer. Mas se nós não praticarmos aquilo que ele quer, ele não vem. Eu quero muito a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada vale. Apóstolo, Deus está neste lugar? Eu creio. Quem crê que Ele está aqui? Eu também acredito que você acredita. Se você não acreditasse, nem aqui você estaria. Mas já que Ele está aqui, eu quero uma coisa a mais. A manifestação dEle neste lugar. Aí é outra coisa. A manifestação dele é algo real. É algo que não somente traz alegria, mas traz cura para a nossa vida. É algo que nos leva a uma verdadeira adoração, quando nós realmente nos posicionamos com aquilo que Deus quer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha só, irmão. Vamos aqui mais à frente. Versículo de número 25. Então Davi, os anciãos de Israel e os chefes de 1000, com grande júbilo faziam subir da casa de Obed-edom a arca da aliança do Senhor. E enquanto Deus assistia aos levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, foram imolados 7 touros e 7 carneiros. Davi, vestido com um manto de linho fino, dançava dando voltas, como também todos os levitas que levavam a arca, os cantores, os Conenias, é outra versão aqui, oficial encarregado do transporte. Davi trajava também um éfode de linho. Todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor, fazendo aclamações ao som de trombetas, do clarim e dos símbolos, fazendo ressoar liras e cítaras. Ao chegar à arca da aliança do Senhor, a cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e exaltando em seu coração, e o desprezou. Olha que interessante. Quem é que teve a ideia de levar Deus, a arca, lá para Jerusalém? Quem é que estava à frente de tudo isso? Querido, se você deseja levar a presença de Deus, o primeiro que tem que estar posicionado, o primeiro que tem que buscar Deus, o primeiro que tem que estar alinhado é quem? Você. Eu, nós, que decidimos fazer tal coisa, para depois as outras pessoas serem impactadas por aquilo que nós desejamos fazer. Diz a palavra que houve uma alegria tremenda agora, só que ninguém morre. Parece que Deus está dizendo assim, pastor, agora eu vou no meio de vocês, porque é interessante
Tinham 4 levitas? Não. Só tinha 4 carregando a arca, mas tinha um monte. Sabe o que acontece com isso? Por exemplo, vem cá, pastor Vitor, vem cá, presbítero, vem cá, pastor. Aqui, ó. Aqui, nós 4 aqui, ó. Eu não tenho escrito, tem esboço aqui, pastor? Não tem esboço, está a Bíblia aqui aberta. Se nós 4 não carregarmos essa arca junto, Deus não manifesta. Se nós 4 aqui não pegarmos nas pontas do varão, da vara, e nós carregarmos a presença de Deus em união, Deus não se manifesta, porque um lado vai cair. Quantas pontas tem a arca? 4. Vamos colocar, pastor, vamos ficar nós 4 aqui. Vamos lá, vem cá, pastor, fica aqui. Fica os 2 lá atrás, lá. Não, pode ficar aqui, aqui dá? Pegou todo mundo? Segura a arca aí, varão. Se eu soltar um lado, o que vai acontecer? Eles não vão segurar. Vai cair aqui. Eu seguro. Aí o pastor Vitor solta. Vai cair. E se os 2 de trás soltar? Aí lascou. Vai dar um problema na coluna, hein, pastor? Terrível. Bico de papagaio, vai dar um zoológico. Então segura aí direitinho. Você quer fazer o quê, pastor? Quer levar a presença de Deus? Eu também. Quer levar a presença de Deus? Quer levar a presença de Deus? Quem quer levar a presença de Deus? Se coloca de pé, então. 4 pessoas focadas em um só objetivo. Trazer a presença de Deus com um povo que também quer a mesma coisa. É impossível que Deus não se manifeste. Santificou, pastor? Santificou, presbítero? Santificou, pastor? Solta aí não, o negócio é aí. Santificou aí, irmão? Você quer só sentir uma alegria de Deus? Ou você quer sentir plenamente o poder de Deus? Aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai juntinho assim, a arca deu uma funilada só para a gente passar ali, ó. Essa é só uma ilustração, mas é a realidade. Vamos lá levar a arca aqui, gente. A gente consegue aqui, ó. Vem aí, ó. Ó. Eu preciso jejuar mais aqui no meio de nós. Ó. Quando isso aqui acontece, a presença de Deus se manifesta. Aí sabe o que acontece? A igreja vai sentir da glória. Porque tem pessoas carregando. Obrigado, gente. Deus abençoe. Tem um povo que está na mesma intenção. Se não olharmos numa direção. Vocês estão ouvindo o som ruim como está aí atrás, como eu passei? Baixo? Abafado? Acho que tá ruim aqui, tá tão bonito aqui na frente. Aí atrás não tá tão bonito não. Preste atenção nisso. É Deus se alegrando e falando assim, agora eu vou estar no meio de vocês. E diz a palavra que quando Deus está no meio, começa a haver uma manifestação de glória. Estamos todos num objetivo. Estamos fazendo do jeito de quem? De Deus. Então Deus vai alegrar o Davi. Deus vai alegrar os sacerdotes. Deus vai alegrar as famílias. Deus vai alegrar as pessoas com cura, com verdadeiros milagres, com verdadeiras manifestações. É só a gente fazer do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Eu procuro sempre na minha vida, irmão. Eu já fiz muita coisa, muita besteira baseada em mim mesmo. Já abri boca baseada em mim mesmo. Já tive atitudes baseadas em mim mesmo. Já tentei servir a Deus do meu jeito. Nunca deu certo. Eu só pequei, só falei, só colhi coisa ruim. Até o dia que eu falei, Senhor, agora eu vou trilhar a sua palavra. Por mais que me doa. Por isso que sempre que eu procuro pregar a palavra, eu estou lá estudando, estudo. E tudo aquilo que eu prego para você é baseado na palavra. Então, para não correr o erro de pregar uma coisa e você dizer, eu vou te enquadrar na palavra. Porque a sua opinião pode ser uma e levar à presença de Deus. Mas a da Bíblia é uma. E entre a sua e a minha, eu não fico nenhuma das duas. Eu fico com a Bíblia. Porque eu sou falho e você também. Mas a Bíblia não falha. E
eu sei de uma coisa, que assim como aconteceu na vida de Davi, ele pegou e falou, vamos levar. Agora ele mesmo, a culpa da morte de Uzá foi de quem? Quem foi o culpado da morte de Uzá? Davi. Ele teve a parcela dele de culpa, com certeza. Porque a arca não era novidade. A lei também não era novidade. Então, o primeiro culpado foi Davi, que teve a ideia de fazer uma coisa sem consultar a palavra de Deus. Depois, foi quem foi levar a arca e não praticou a palavra. Trouxe morte e tristeza. Quando você aprende a se relacionar com Deus pela palavra, Ele vai entrar na tua casa. Ele vai entrar no teu lar. Ele vai entrar no teu emprego. Ele vai entrar em qualquer lugar. Desde que você queira carregar Ele sobre os seus ombros. Desde que você queira relacionamento com Ele. Irmãos, tem como eu chegar na igreja aqui, a gente se emocionar e tomar ceia, e ouvir a palavra, e orar, e cantar, e chorar. E ali na porta, eu odiar o meu irmão. Irmãos, vamos se converter hoje de verdade. Vai adiantar. Nós temos essa palavra toda aqui. Temos adorado ao Senhor com louvores, com cânticos, sentido a presença de Deus. Você sentiu a presença de Deus? Amém? Mas porque eu estou falando, você sentiu mesmo. Já é outra coisa. A gente fala porque os outros falaram, mas sentir a gente não sentiu nada. Afinal de contas, não cantamos o louvor que a gente gosta e que faz a igreja sentir. Não, isso daí uma vez eu estava lendo, acho que foi no livro Uma Vida com Propósito, ele fala isso. Ele conta da história de um rapaz, de um pastor que disse, hoje não vai ter louvor. Vamos passar um tempo sem louvor e vamos carregar a presença de Deus. Sem louvor. Como que você vai sentir? Imagine você dependendo. Não é gostoso o louvor aqui? É gostoso, eu também gosto. Nós somos musicais. Amém? Mas não tem gente que chora arrastando chifre no asfalto? Não é? Não tem gente que chora na mesa do bar? Não é? Chorar por chorar, aí. Mas e o que é a intenção do louvor? É totalmente diferente. Porque ela é para Deus. E do chifre no asfalto? É para quem? É para o homem, para a pessoa estar na lama mesmo. Vai afogar num copo de cerveja. E vai arrastar o chifre no asfalto. Vai sair com 10, sei lá. Porque é tudo para o ser humano mesmo. Mas para Deus, vem daqui. Para Deus, vem daqui. Para Deus, é tudo isso aqui. Para a glória dele. É diferente. Não é para o homem, é para Deus. No dia que a nossa vida estiver totalmente voltada para Deus, a coisa vai ser diferente. Porque Deus quer. Ele não quer ficar aqui. A igreja aqui, irmão, o templo sem você aqui, é um silêncio. Só o barulho da rua. Mas com você aqui, a casa enche de adoração. A presença de Deus se manifesta no coletivo. Mas o Satanás não pode ficar na porta da igreja. A intercessão tem mandado Satanás embora? Quem manda Satanás embora? Também manda. Mas às vezes ele fica ali na esquina, no ponto de ônibus, do lado da banca de jornal. Às vezes ele entra num carro. Às vezes ele vai numa carona. Às vezes ele fica ali na porta. Às vezes ele vai num almoço com alguém. Ele vai passeando. Sabe por quê? Ele vai querendo roubar a semente que foi lançada no teu coração. E aí ele rouba de diversas maneiras. Às vezes ouvimos a verdade da palavra de Deus e perdemos no final do ciclo. Demorou. Nossa, não aguento mais aquele apóstolo falar. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando da palavra de Deus. E se você se cansou de mim, você não se cansou de mim, você se cansou de quem? Da palavra de Deus. Você está entendendo como é sério que a gente está ministrando? Aí depois a gente sai procurando a arca em igrejas. Sai procurando a arca em pessoas.
sendo que você deveria carregar a arca no teu coração. Eu quero, depois dessa palavra, você recebe essa palavra no seu coração? Não montei nada, irmão. Eu falei assim, não tenho condições de montar isso, que eu vou montar livro. Eu vou ter que justificar tudo isso. Mas é simples. Eu creio. Eu me relaciono com Deus com base nessa fé. Posso ser rápido com você? Tiago diz que nós devemos ter uma fé viva. Amém? Ou seja, aquilo que creio eu para... Então, irmão, creia na palavra de Deus e pratique ela. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos da tua vida. E você vai ver o segredo do sucesso. É isso. Obediência. Após Deus gosta de sacrifício, antes ele gosta da obediência. Porque o sacrifício, na verdade, é uma obediência. Né? Já a gente vai falar sobre isso. Mas vamos orar neste momento. Feche seus olhos neste momento. Eu queria pedir o ministério do louvor. Amém. Vem cá, vamos adorar o Senhor. Aproveitar que a gente tem instrumento, a gente adora. Mas eu quero orar com você. Amém. Feche seus olhos neste momento. Fala com Deus.